Como é que é teu nome? Wellington. Wellington e? Silvânia. Silvânia. Como é que era antes da terapia, Silvânia? Antes da terapia, era um fracasso total o nosso casamento. Ficamos 3 anos e meio morando juntos. E nesses 3 anos e meio havia muitas brigas, exatamente pelo fato dele não me dar atenção, devido a ele querer trabalhar demais. O negócio dele era trabalho. Tipo... Exatamente. O negócio dele era trabalho. Não, trabalho porque tem que pagar as contas, porque isso, por causa daquilo. E dia de folga, ele arrumava bico para fazer e nunca estava em casa. Não tinha tempo para você? Não tinha tempo. Vocês têm filhos? Temos 2 filhas. E para as crianças, como é que era? Tinha tempo? Também não tinha tempo. Sempre muito agitado, muito nervoso. E aí eu cobrava dele, mas a gente precisa sentar, a gente precisa conversar, dialogar. Às vezes eu queria chegar em casa, contar para ele alguma coisa, e ele não queria conversa. Sempre desse jeito. Como é que mudou tua cabeça? É mentira dela ou você era assim mesmo? Eu era assim mesmo. Reconhecia isso ou não? Sim. Antes? Antes não. E ela cobrava? Cobrava muito. E tu achava que estava arrebentando? Sim, com certeza. O que você falava para ela? Eu falava para ela que nem ela falou, tinha que pagar as contas, que se eu não trabalhasse, quem iria pagar, de onde que ia sair o dinheiro para a gente fazer o que tinha que fazer dentro de casa, mas o relacionamento ficava em segundo lugar. Como é que começou a mudar? Começou a mudar a partir do momento em que ela falou que não queria mais o relacionamento, que a gente teria que terminar. Foi isso em novembro do ano passado. Susto em você? Deu um susto não, a gente terminou realmente. Ficaram 2 meses separados? Então, ficamos 2 meses separados. Falei que não queria mais, porque era algo que eu não... Eu tinha um marido dentro de casa, mas entre aspas. Porque não tinha atenção dele, praticamente não via ele. Queria sair com ele, ele não queria, falava que não. E trabalhava tanto, mas nunca tinha dinheiro para poder sair junto comigo. Então, vou viver assim desse jeito, como? E aí ficamos 2 meses separados, e aí quando mudou, foi quando... Faltando 1 semana, nós voltamos, só que começou tudo de novo. Mesma novela? A mesma novela. Quando foi 1 semana antes do feriado de junho, se não me engano, acho que dia 20 de junho, a gente ia acabar mesmo, ele mandou mensagem para mim no WhatsApp, a gente conversou, ele foi em casa, nós conversamos, ia acabar. Eu falei assim, não, nós vamos... Quer tentar mesmo? Quero. Eu falei assim, então nós vamos na terapia do amor. Ele já tinha ouvido falar da terapia, eu também... assistia, e aí vamos na terapia, vínhamos na terapia, e daí por diante, em 4 meses, foi assim uma mudança da água para o vinho. E nesses 3 anos em que nós não vivemos, nós estamos vivendo hoje, a felicidade, a alegria, ela reflete para a nossa família, no convívio com os amigos, é outro casamento. Hoje é o Wellington, né? Isso. Hoje você vê um Wellington diferente. Totalmente. Outro homem. Outro homem, carinhoso, amoroso. A prioridade dele hoje, eu vejo isso nele. Ele prioriza a dar atenção a mim, às filhas. E isso Não deixou de trabalhar, não. Não deixou de trabalhar, não. Não está de bobeira, não, né, Wellington? Não, eu trabalho ainda, graças a Deus. Mas eu também priorizo o meu relacionamento, as minhas filhas, a família, principalmente. Eu tento sempre manter todo mundo ali. Aprendeu isso aqui? Sim. Não sabia fazer isso? Não, a terapia me ajudou muito nessa questão. Teu nome é? Douglas. Douglas e? Tatiana. Tatiane. Quem vai contar? A Tatiane? Como é que era antes da terapia do amor? Tudo destruído. Eu cheguei a ponto de querer a separação. Para ele estava tudo normal, mas para mim não estava. Vocês, então, quando você chegou, vocês já eram casados? Sim. E você chegou querendo separar dele? Sim. Por quê? Traições, bebida, vício. Então, foi tudo acumulando. Chegou um ponto que eu estava querendo já o fim e foi a última porta que eu vi. Não aguentava mais? Não aguentava mais. Ele traiu muitas vezes? 2 vezes. 2 vezes. O que acontecia, Douglas? O que acontecia que você chegou a esse ponto? Tinha o vício, e aí, quando eu comecei a atrair ela começou a ficar fria. Aí eu peguei, foi onde eu
Se afastou mais ainda. Eu ainda tinha aquele escape. Ela se afastava, aí veio a gravidez. Aí eu ficava com medo de chegar perto dela, de machucar, porque eu cresci fora da igreja, não sabia de nada. E eu Não sabia como agir no processo de gravidez? E para me assustar mais ainda, era gêmeos. E quando ela ficou grávida, eu estava desempregado. Aí onde eu achei era traição e bebida. Quando você chegou a errar, a primeira vez, você chegou a prometer para ela que iria mudar? Sim. E não mudava. Não conseguia. Por quê? Eu não tinha forças. Aonde eu encontrei a força foi quando ela me chamou para vir para a terapia. Foi você que veio primeiro, então? Na verdade, a gente veio junto. Minha mãe já frequenta há muitos anos e eu estava no mundo, né? Não queria saber de nada. Só que quando chegou a esse ponto, foi quando eu decidi, ou eu salvo o meu casamento, ou eu destruo tudo. Só que o que veio em mim foi o seguinte: se eu destruir tudo agora, o que vai ser de mim e dos meus filhos? Então, eu procurei lutar, né? E quando a gente chegou, a gente veio junto, e o pastor falava as coisas para ele, aí eu cutucava ele. Aí falava para mim, aí ele me cutucava. Aí ficava um cutucando o outro, né? Até que, com o tempo, a gente foi vendo que nós tínhamos que ver os nossos defeitos, né? Então, eu passei a começar a enxergar os meus defeitos e corrigi-los, porque eu tinha muitos, mas eu não admitia. Eu achava que só ele tinha defeitos, só ele tinha problemas. Você só queria apontar os erros dele. Só ele. E ele também os seus. Sim. E aí a gente começou a trabalhar junto. Eu vendo os meus defeitos e procurando me corrigir, escutando a palavra, levando a direção que o pastor dava para frente, que Deus dava para frente, fazendo tudo conforme o que ele mandava. E ele a mesma coisa, ele foi vendo a minha mudança e automaticamente foi mudando. Então, conforme ele mudava, eu mudava também. Conforme eu mudava, ele mudava também. Então, foi um conduzindo o outro, né? Eu costumo dizer que a gente está casado há 3 anos agora, né? Porque são 3 anos que nós estamos frequentando a terapia. Nós não paramos com a terapia. O casamento melhorou 100%. Outro casamento. É outro casamento. Hoje não tem briga. Hoje a gente começa a discutir, começa a rir um da cara do outro, né? Brincar e acaba passando. A gente resolve tudo junto. Através da terapia, a gente conseguiu alcançar também a nossa empresa, que a gente trabalha com brinquedos e eventos. Então, a gente trabalha junto também. Durante a semana, temos serviços separados, ele trabalha no dele e eu no meu. E, aos finais de semana, a gente está junto. Então, quando você começou a dar atenção à tua vida amorosa, fazendo a terapia do amor, até na área financeira, houve mudança também? Também. Houve mudança. Começou tudo na terapia, foi mudando o casamento, pouco a pouco. O vício foi saindo através da terapia também. Foi da noite para o dia? Não foi da noite para o dia, não foi fácil. Foi luta em cima de luta, né? Calúnias em cima de calúnias, porque tem também, né? Da própria família apontam. Então, assim, foi muito difícil o começo. Mas a gente decidiu lutar junto. E quando a gente decidiu lutar, Deus trabalhou na nossa vida. Conseguiu curar o coração diante da traição dele? Consegui. Perdoou? Com certeza. Hoje eu amo ele mais que tudo aqui, né? Deus em primeiro lugar e ele aqui comigo, né? Meus filhos vão embora um dia, vão viver a vida deles e ele vai ficar aqui comigo. Então, como é que está o casamento hoje? Totalmente restaurado. Hoje está 1000 maravilhas o casamento. Vale a pena fazer a terapia? Vale muito a pena. Não para mais não, tá? Não vou parar de jeito nenhum. Dá um beijão nela aí, na tua esposa. Dá um beijo legal, pô. Sucesso para vocês, tá? Como? casamos esse ano. Casou esse ano? Casamos esse ano. Não eram casados até então? Não, até então não. Aí, Tudo certinho hoje, né? ele decidiu, correu atrás de tudo, vamos, e casamos. Para quem estava aprontando, né? Pois é. Tomou juízo, né? Tomei juízo. Amém. Deus abençoe. Como é que é teu nome? Vanessa. Vanessa aí? Nilmar. Nilmar. Sim, senhor. Nilmar. Ok. Quem vai contar? A Vanessa? Como é que era antes da terapia, Vanessa? Bom, pastor,
Eu cheguei na terapia com a vida sentimental destruída. Na verdade, eu tinha uma maldição na minha vida sentimental. Eu tinha uma carência, um vazio muito grande, então eu não conseguia ficar sozinha. Então, eu sempre tinha que ter alguém do meu lado. Nessa necessidade, eu tinha uma ansiedade muito grande, então eu não avaliava absolutamente nada do perfil da pessoa. Aos 17 anos, eu fiquei grávida de um rapaz que era usuário de drogas e fui embora. Eu vivi 5 anos com esse rapaz, quer dizer, sofri tudo aquilo que uma pessoa que convive com uma pessoa viciada sofre. E nem assim eu aprendi. Por quê? No meu segundo relacionamento, eu me envolvi com um rapaz que era viciado no álcool. Como eu terminei, eu não podia ficar sozinha, eu tinha que arrumar alguém. Então, me relacionei com um rapaz que era alcoólatra. Vivi 7 anos com esse rapaz. Então, também sofri todo aquele problema, de novo, com uma pessoa viciada. Então, chegou o meu terceiro relacionamento. Na verdade, eu já tinha até vergonha da minha família, vergonha da minha filha. Por quê? Na minha cabeça, se eu estivesse namorando com uma pessoa, eu entrava dentro de uma casa, ele já era meu marido. Então, eu não tinha o menor temor. Eu me deitava, dormia, vivia como se fosse meu marido. Não obedecia a Deus. Então, nesse terceiro relacionamento, o rapaz não era viciado, não usava droga, não bebia. Eu falei, bom, agora vai dar tudo certo. Porém, eu passei, foi a pior situação da minha vida, porque foi lá, eu passei por agressões físicas, verbais. Para a medicina, era uma pessoa que tinha transtorno bipolar, enfim. E também, eu sempre fui uma pessoa muito independente financeiramente. Sempre tive 2, 3 empregos, trabalhando na área da saúde. Então, eu perdia muito fácil por essa troca de relacionamento, vai morar com um, vai morar com o outro. Então, nesse terceiro relacionamento, foi o fundo do poço, porque realmente eu perdi tudo que eu tinha, quase perdi a minha filha. Cheguei a procurar ajuda em terreiro, porque eu falava, bom, ia no médico, ia na minha outra igreja, que eu era de uma outra denominação, e nada acontecia. Então, fui procurar ajuda num centro, as coisas pioraram ainda mais, e foi aí que eu vim para a igreja. Você, então, desculpa, era de uma outra denominação. Eu era de outra denominação. Eu estou enfatizando isso porque, às vezes, as pessoas ficam questionando, não posso ir, eu sou de outra denominação. Você não sofreu nenhum preconceito aqui? De forma alguma, pelo contrário. Eu fui muito bem acolhida. E daí, eu conversei com um homem de Deus e ele me explicou. Ele falou, você tem uma maldição na sua vida sentimental. E me falou da terapia. E aí eu me agarrei com todas as forças na terapia. Então, eu fiz um voto com Deus e eu falei, eu não vou me relacionar com uma pessoa que não seja do altar. Eu conheci o Nilmar e ele estava afastado. Na verdade, eu nem sabia que ele já tinha frequentado a igreja, nós nos conhecemos por acaso, e aí ele falou, eu já fui na igreja. Nós começamos a conversar, e aí eu peguei e intimei realmente. Eu falei, olha, a gente está conversando, eu estou vendo que você tem interesse em namorar comigo, só que eu tenho um compromisso com Deus. Se você não quer nada com Deus, você não quer nada comigo. Ali foi a primeira mudança da Vanessa. Por quê? Porque eu era carente, eu era dependente de uma pessoa do meu lado. E, naquele momento, mesmo eu já estava começando a ter um sentimento por ele, eu falei, não, primeiro eu vou priorizar a minha vida com Deus. Se ele não for do altar, ele não é para mim. Eu tinha um problema muito grande, que eu me envolvia com mulheres de 15 a 20 anos mais velhas do que eu. E eu olhava só a beleza da mulher. Eu olhava o exterior da pessoa. Olhava o rosto, o corpo, não olhava o interior dela. Então, cada pessoa que eu me envolvia, eu ficava 6 meses, 1 ano, ou 1 ano e meio, só que, como diz, o rótulo cansa, Aí eu via aquele corpo, aquele rosto, não me satisfazia mais. Aí eu ia para outro relacionamento, e não dava certo de novo. Eu nunca bebi, nunca fumei. Eu era uma pessoa carinhosa, atenciosa com as minhas ex, só que eu vivi um tempo e aquele tempo para mim cansava, então eu tinha que procurar outra. Ser certinho não adiantava nada. Ser certinho não adiantava nada. Por mais que eu era carinhoso, atencioso com a pessoa, nada dava certo no meu relacionamento. Foi até eu encontrar ela. Como é que é a Vanessa hoje e o casamento? Então, a gente passou a priorizar em tudo a nossa vida sentimental. Deus tem nos abençoado a nossa vida financeira, abençoado a nossa casa. E é como eu sempre falo, o Nilmar é a declaração de amor de Deus por mim, aqui na terra. Não preciso falar mais nada, E o sacrifício, pastor? Quem está aí vendo, obedecer o que o pastor falar em tudo, e quem for casado, cuidar da sua esposa, respeitar, aí só vitória. Deus abençoe, tá? Fica firme, hein?
Teu nome é? Wagner. Wagner e? Sirliane. Sirliane. Como é que era antes da terapia do amor, Sirliane? Muitas brigas. Ele me sufocava porque ele era muito ciumento. E as brigas eram por coisas supérfluas. Era 2 dias na semana bem e o restante da semana mal, de brigas. Você contava nos dedos, então, 2 dias que você tinha paz com ele, o restante o inferno. No inferno. Por quê? Porque ele era muito ciumento. E aquilo ali me sufocava. Muito ciumado. Como é Exatamente. que eram esses ciúmes dele, essas crises de ciúme? As crises eram assim, se a gente estivesse num local, tipo no aniversário, aí ele já começava a olhar para todo mundo e falava que todo mundo estava olhando só para mim, tipo os homens, entendeu? Que só tinha eu de mulher naquele lugar. Desse jeito, Wagner? Nossa, com certeza. Eu não podia ver ela olhar para o lado, para mim, ela estava paquerando, estava me traindo. Mas aquilo me subia um sangue, ficava nervoso, chamava a atenção dela, beliscava. Dava beliscão em tudo. Eu chamava a atenção dela assim, e falava assim, ó, o que foi? O que você está olhando? Está olhando para quem? Então, eram ciúmes assim excessivos. É como o senhor falou, parece que eu tinha medo de perdê-la. Mas eu não sabia de onde vinha isso. Então, quando a gente fez essa oração para mandar o medo embora, é como se você tivesse voltado lá naquelas crises de ciúme. Exatamente. Porque parece que eu tinha medo de perdê-la. Parece que ela era só minha, ela não podia olhar para ninguém. Em qualquer lugar, como ela falou, em qualquer lugar que a gente estivesse, dava essas crises. Né? Eu não saía exagerando, não saía falando para todo mundo, mas eu chamava ela no canto lá, olhava já feio com ela, já bravo. Era um Wagner inseguro, então. Muito. Como é que mudou? Então, depois desses ciúmes excessivos, havia muitas brigas, ocasionou do meu lado eu traí-la. Né? Então, havia muitas brigas, muitas discussões, e isso também eu não gostava. Então, isso me ocasionou o quê? A procurar lá fora. Então, você tinha medo dela te trair, acabou que você que traiu. Eu que traí, exatamente. Então, depois eu traindo ela, passou algum tempo, a gente discutia, mesmo assim a gente discutia, a gente acabou vivendo na mesma casa, mas separado de cama. Cada um dormia para um lado, mas a gente não convivia junto, mas como um casal. Ficou quanto tempo assim? Acho que de 6 a 8 meses. E hoje, como é que está? Hoje está transformado, porque ela lutou por mim. Né? Eu estava a ponto de separar, foi quando eu vi, eu não sabia, mas ela já estava lutando por mim na terapia. E eu vi essa transformação dela. Eu chegava em casa, às vezes fora de horário, dormia fora, e eu via uma transformação dela. Já não brigava, não discutia mais comigo, não perguntava onde eu estava. E eu fui percebendo essa mudança nela. Né? Então, eu falei assim, poxa vida, o que está acontecendo? E teve um dia que eu ia embora e eu conversei com ela, ela falou assim, ó, eu estou buscando, eu te perdoo, ela me perdoou a traição, e onde que ela estava fazendo, ela estava indo na terapia. E aí eu comecei a vir com ela também. Então, deixa eu ver se eu entendi. Mesmo ele aprontando, você começou a agir do jeito certo. Acredito eu que meio que sem vontade, né? Fato, verdade, o que o senhor está falando aí, porque eu não esperava isso dele. E eu também não esperaria que eu tivesse essa reação, né, de perdoá-lo e ainda lutar. Né, eu conheci a palestra, né, e é muito importante o que o senhor falou, de vir, ouvir e obedecer. Porque lá fora eu estava fazendo do meu jeito. Eu cobrava, eu reclamava, eu questionava, só que parece que quanto mais eu reclamava e perguntava para ele onde ele estava, com quem ele estava, ficava pior. Aí, quando eu conheci a palestra aqui, eu mudei. Eu já não perguntava mais, eu não questionava. Se ele chegasse, eu procurava tratá-lo de forma melhor possível, né? O melhor em casa como esposa. Mesmo não tendo retorno no início, porque você começou a tratar ele bem e ele não. Mas você, mesmo assim, fez o que era certo, independente dele fazer ou não. Exatamente, aquilo que o senhor orienta aqui, né? A gente fazer, né, aquilo que vocês orientam aqui. Só que da parte dele eu não tinha retorno, só que depois eu tive, né? Porque lá fora, quando eu fazia da minha maneira, eu tive o retorno totalmente contrário. Eu falei assim, não,
Se eu fizer aquilo que eles estão mandando, então vamos ver, então se realmente vai dar certo. Foi aonde que deu. Como é que está hoje? Hoje está bem. Tá bem. Ciumento ainda? Não, de maneira nenhuma. Confia, né? O celular, né? Sempre está exposto, tem uma ligação, não pode atender, né? Atende aí para mim, né? Não tem nada a esconder mais. Não, de maneira nenhuma. A gente vai no lugar, ele se comporta da maneira que tem que se comportar, né? Com uma pessoa de confiança, né? E hoje já não tem aquelas brigas, né? E também a traição também acabou. Tudo certo hoje. Tudo certo. Como é que é teu nome? Eleni. Eleni? Neilton. Neilton. Como é que era antes da terapia do amor? Quem veio primeiro foi ele. Foi você? O que te trouxe? Pastor, eu vim na terapia do amor porque antes eu não tinha casamento, né? Minha vida conjugal não tinha. Você já estava com ela? Sim, senhor. Aí eu acabei vindo para a terapia do amor porque eu não aguentava de dar só atenção para os meus amigos e deixar a minha esposa, a minha família para segundos planos. Quando eu comecei a vir para a terapia do amor, aí eu comecei a mudar. Aí, graças... Tu era um cara que valorizava mais as amizades do que o casamento. Sim, senhor. Eu não dava valor para minha esposa, nem para o meu filho. Era mais na rua, parece que o meu prazer era estar na rua do que dentro de casa. Você tinha um marido ausente? Tinha. Ele tinha uma vez, ele passou 3 dias fora de casa e eu fiquei louca atrás dele nos hospitais, eu liguei para um monte de lugar, fui na casa da irmã dele e não achava ele, porque a vida dele era para os amigos dele, para o futebol dele. Então eu ficava dentro de casa só eu e meu filho. A nossa vida era eu e meu filho dentro de casa. Então, eu me tornei uma pessoa muito rancorosa por isso, porque eu me dedicava para ele e eu não via nada em troca. Então, eu ficava com muito ódio dele, eu criei mágoa dele. Quando ele entrava dentro de casa, a vontade que eu tinha era de bater nele. E a gente discutia muito, discutia na frente do meu filho chorava, meu filho tinha raiva dele por isso, porque muitas das vezes ele chegava dentro de casa e descontava lá o que acontecia com os amigos dele em mim. Então, meu filho, ele chorava, ele só queria ficar comigo, então, quando ele ia falar com ele não queria nem saber do pai, porque o pai sempre foi ausente. A minha vida era só eu e meu filho. Como é que está hoje? Hoje, pode-se dizer que eu tenho um outro homem. É como se eu casei com um homem e hoje eu estou com outro. Porque hoje o prazer dele é estar dentro de casa. É uma coisa que ele não tinha prazer. A rua era a melhor coisa que ele fazia antes. Hoje ele tem prazer de estar comigo, com meu filho. Ele tem tempo para nós dois. Ele passeia com o filho dele, que é uma coisa que, assim, a primeira vez quando ele começou a vir, eu comecei a perceber que ele começou a dar atenção para o meu filho. Ele começou a passear com ele. Ele começou a chegar dentro de casa, procurar para mim como foi meu dia. Era uma coisa que ele nunca fez. Perguntar como era o meu dia. Então, eu comecei a ver a mudança nele, eu comecei a mudar também. Perdoei ele, porque eu acho que quando eu cheguei aqui, eu cheguei com muita mágoa dentro do meu coração, então eu tinha muito ódio. Então, perdoei ele, foi a primeira coisa que eu fiz, foi perdoar. E, através do perdão dele, eu comecei a mudar. Então, eu mudei e ele mudou. Então, hoje, a gente tem um casamento. Se transformou nessa rocha, né, que a gente falou. Sim. Sente segura do lado dele? Sim. Antes, eu não tinha prazer. Quando ele saía, eu já achava que ele ia fazer tudo de errado. Hoje, não, ele pode passear com os amigos dele. Eu sei que ele vai voltar para casa, porque ele sempre volta, e volta até antes do horário que ele combinou de voltar, ele volta antes hoje. Antes ele saía e não voltava mais. Hoje tem a vida social, não é um cara isolado, mas sabe botar o pingo nos is, né? Ele tem um equilíbrio hoje, ele sabe colocar as coisas direito, a família, os amigos, e também curtir um pouco o lado dele de homem, né? Que eu também sou mulher, tenho minhas amigas também, então a gente divide bem esse tempo. Feliz hoje? Sim, senhor. Continua assim, tá? Teu nome? Wellington. Wellington e? Aline. Aline. Vocês viviam assim, distantes? Havia uma separação entre vocês e a felicidade também? Sim. Como é que era? Bom, a gente já namorava há algum tempo. Então, aí aconteceu que a mãe dela faleceu. Então, nós dois resolvemos morar juntos. E já no namoro mesmo, já mostrava que o casamento não ia dar certo. Como? Eu tinha um problema de vício,
eu não era um namorado presente, às vezes largava ela para sair com os amigos, para beber. Então, depois daquele acontecimento, resolvemos morar junto. E foi dali em diante que já começou mais o problema. Eu era aquele marido de segunda a quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Eu saía, vivia uma vida de solteiro, baladas, drogas. E foi dessa forma que a gente chegou na terapia do amor. Então, no caso, você tinha problemas que você não tinha resolvido, comportamentos errados, atitudes erradas, que quando você levou para dentro de casa, começaram a viver debaixo do mesmo teto, você começou a detectar tudo isso nele. Sim, era terrível. De segunda a quinta, a gente já brigava. Chegava sábado e domingo, ele não ficava em casa, era muita briga, ele usava muita droga. E a gente veio para a terapia junto, só que ele desistiu. Só que eu continuei, eu perseverei, eu não desisti, eu não parei de vir. E quando eu vinha, no começo, ele piorou. Em vez de melhorar, ele piorou. Começou a usar mais. Tinham problemas financeiros? Tinha também. Muito? Tinha. Porque ele era usuário de droga constante? Constante. E quando você decidiu, então, vir na terapia, vieram juntos. Aí você parou. Parei. Por quê? Não sei, eu disse aquela época que não era para mim e não quis vir mais. Mas ela permaneceu, ela continuou. E eu vi que algo diferente tinha nela, né? Porque eu chegava de madrugada, chegava tarde, ela já não brigava comigo. Então, peraí, você começou a ver... Como é que é o teu nome mesmo? Aline. A Aline começou a mudar, então? Começou a mudar, as atitudes dela. Ela ficou e não foi em vão? Não. Então, as atitudes, o jeito dela de me tratar, de conversar comigo, eu falei, peraí, alguma coisa está estranha, né? Eu comecei a gostar, até que foi o nosso fundo de poço que, infelizmente, ela teve que me tirar de uma boca de fumo, e ali eu decidi, falei para ela, eu vou na igreja com você, eu vou mudar. E ali a gente pegou firme juntos. Aí você decidiu mudar? Decidi mudar. Só que quando vamos voltar lá, quando você começou a lutar, ele piorou a princípio. Piorou muito, muito. Ele usou droga como ele nunca tinha usado. Nunca, a ponto de eu ter ido que buscar ele. O que você pensou? Você achou que era o quê que estava induzindo ele a isso? Eu obedecia. Tudo que me falavam para me fazer, eu fazia. E assim, o pastor já tinha falado, pode piorar, mas ele vai ter que largar o seu esposo. Não era uma regra, mas o pastor já tinha alertado você que poderia acontecer. Já ele falou, mas ele vai ter que largar, de uma forma ou de outra. E eu queria, aquilo estava dentro de mim. Meu esposo vai ser um homem de Deus, ele vai ser. É isso que muita gente tem que entender, você que está aqui na reunião, você que está em casa, acompanhando o nosso programa. Quando a pessoa decide vir para a terapia do amor, ela está entrando numa batalha física. É uma batalha espiritual, porque o que induzia ele aos vícios era o espírito. O que fazia ele agir de uma forma incorreta com ela dentro de casa era um espírito. Então, uma vez esse espírito tendo acesso à vida dele, quando viu ela começar a buscar uma mudança, começou a instigar ele para uma piora. E você teve essa consciência e não desistiu. Não desisti, porque eu tinha mais força. Conforme eu vinha, eu tinha mais força para lutar, mais força para seguir em frente. E depois eu vi, de uma forma ou de outra, eu vi a mudança nele. Como é que está hoje? Graças a Deus, eu já tenho um novo esposo. Um homem abençoado, que eu sou apaixonada. Sério mesmo? Sério. Eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho mesmo. Feliz do lado dele? Feliz, muito feliz. Como é que você se sente hoje estando aqui do lado da tua esposa? Bom, realizado, né? Porque é um sonho a gente ter uma família, viver com alguém que a gente ama, né? E eu aprendi a cuidar dela. Eu pensava só em mim. Hoje não, hoje eu penso nela. Penso na forma de falar com ela, para, de repente, não falar alguma palavra que possa machucar. E hoje a gente é super feliz, graças à terapia do amor, né? Dá um beijão nela aí. Deus abençoe mais e mais, tá? Eu venho lutando pelo nosso casamento há 10 anos, na verdade, né? E com 2 anos e meio de namoro, eu descobri que ele tinha uma outra pessoa, inclusive ela estava grávida dele. Então, a gente se separou, ficamos 6 meses separados,
foi quando eu conheci a terapia, né? Conheci pela televisão, eu assistia, via os depoimentos, eu falava, não é possível. Se a vida de todo mundo está mudando, por que que a minha não vai mudar? Então, eu comecei a ir na terapia e colocar em prática. Tudo que eu aprendi, eu colocava em prática. Ele começava a chegar bêbado em casa, chegava bêbado, passava o final de semana na rua. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a cuidar dele. De vez eu me alterar, porque eu me alterava. Muitas das vezes, alterava, queria bater. E eu falei, não, isso não está certo. Você queria fazer, acho que o que muitas mulheres tentam, resolver o problema com a força do braço e do grito. Isso mesmo, isso mesmo. Eu gritava com ele, mas não adiantava. Então, nesse dia, eu vim numa reunião no domingo, estava desesperada, porque ele tinha chegado no outro dia em casa. Falei, não é possível, minha vida tem que mudar. E aí me aconselharam a fazer o quê? A chegar em casa, né, e não discutir mais. Né, fingir que nada aconteceu. E eu fiz isso. Eu cheguei em casa, fingi que nada aconteceu, a gente saiu para poder almoçar. E daí em diante eu já vi que ele começou a me olhar diferente. A partir daquele dia ele começou a me olhar diferente. Né? Que ele viu a minha mudança. E daí em diante ele mesmo procurou a terapia, né? Começou a ir na terapia, que ele falou, não é possível. Ela briga, ela esperneava, gritava, queria muitas das vezes me bater. E agora está totalmente diferente. Eu falo que eu vou sair para beber, tudo bem. Eu chego, de vez ela grita. Então você começou a vir na terapia do amor e ele começou a perceber uma mudança em você. Sim, ele começou a perceber a mudança, né? E ele estranhava, né? Porque eu queria bater e de repente ele chegava, não, vamos lá, eu estava calma, vamos lá, vou dar um banho, né? Fazia totalmente diferente. Foi quando ele começou a ver a mudança e começou a fazer participação na terapia também. Era brava mesmo? Era. Normalmente baixinha é brava, né, pastor? Mas aí, depois que eu vi a mudança, chegava em casa, não tinha briga, não tinha mais nada. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. Como é que está o casamento hoje? Hoje está abençoado, graças a Deus. Transformado. Valeu a pena? Com certeza. Fica firme, tá? Deus abençoe vocês. Como é que é teu nome? Marcelo. Como é que era antes da terapia, Marcelo? Então, antes da terapia do amor, a gente brigava muito, entendeu? Aí eu vi um dia de domingo. Aí os obreiros me indicaram como era que eu podia fazer. Aí eu vim, eles falaram assim, vem quinta-feira. Aí depois que eu comecei a vir praticar, é só mudança, graças a Deus. No caso, você tem namoro ou casamento? Sou casado. Você é casado? Vai fazer 2 anos. E o casamento estava mal? Estava mal, a gente brigava demais. Tipo, eu ficava nervoso com ela ficava nervoso comigo, entendeu? Era muito briga. Aí depois que eu comecei a vir, só mudança. Ela não está vindo porque ela está trabalhando à noite, entendeu? Mas você está vindo representando os dois. Isso, é eu e ela. Teu nome? Marcos. Marcos e? Graciele. Chega um pouquinho para cá. Como é que estava antes, Graciele? Eu vinha sozinha, quer dizer, eu e minha filha. Eu vim para cá para buscar a cura pela minha filha. E depois eu buscar por mim, pelo meu casamento. A primeira vez, eu fazia todas as reuniões daqui, menos a terapia. Você vinha em todas as reuniões aqui, mas não vinha na terapia? Todas. Aí, numa quinta-feira, eu falei, eu vou ver como que é. Aí, sentei ali no cantinho, liguei em casa e falei, vem na reunião. Aí, ele estava de folga, ele falou assim... Você falou com ele? Isso. Aí, liguei lá em casa, ele, tá bom, eu vou. Diabo amarrou, ele não veio na primeira reunião. Eu assisti 2 reuniões nesse dia esperando ele. Liguei de novo, ele não veio de novo. Na quinta seguinte, ele veio comigo. Aí, ele falou assim, eu prometi para Deus que toda quinta eu vou estar naquele lugar. E na primeira fileira. A gente sempre sentou na primeira ou na segunda. Toda quinta ele está aqui. E Deus está abrindo o coração dele para as coisas de Deus. Nosso casamento transformou. A gente era muita confusão dentro de casa. Eu passava de 8 dias sem falar com ele. Esfriamento no casamento. A minha filha, depois que a gente está aqui, que eu descobri, por causa dessas coisas, ela tinha desejo de morte. Você não sabia de nada disso? Não, ela programava. Ela achava que ela era culpada do nosso casamento. Está nessa situação, ele ia trabalhar, ela ficava 1 hora sozinha em casa. Ela programava se jogar de cima da janela. Como é que está o casamento hoje? Agora, hoje está normal, pastor. Antes de eu vir aqui às quintas-feiras, né, era muita briga. Depois que eu comecei a vir na terapia, a partir de maio, aí começou a ter uma mudança. Pastor. Vocês estão vindo de maio para cá? Isso. Eu estou vindo de maio para cá, ela já estava vindo antes. Valeu a pena? Valeu a pena, ainda vale a pena. Mudou o casamento? Mudou. Fica firme, tá? Deus abençoe vocês. Parabéns.
Como é que é o teu nome? Thalita. O que houve, Thalita? O que mudou na terapia do amor? Tudo. Meu relacionamento com meu namorado, na minha casa, eu mudei meu pensamento, meu jeito. Você namora há quanto tempo? Tem 2 anos. Só que de 1 ano para cá começou esfriamento, mudança. Chegou ao tempo de eu e ele virar as costas um para o outro, porque ele estava vivendo uma vida que ele não queria saber de nada. Aí a mãe dele me indicou a terapia. Eu cheguei aqui, aí, nossa. Você veio, chega um pouquinho para cá. Você veio na terapia aconselhada pela mãe dele, então, do teu namorado. Isso. Aí eu comecei a vir toda quinta-feira e de 1 mês para cá veio a mudança. 1 mês? 1 mês. Ele mudou totalmente, nem parece a mesma pessoa. Eu mudei meus pensamentos, o jeito dele comigo, o meu jeito com ele mudou muito. Ele vem também ou só vem você? Só venho eu. Às vezes isso aí serve para aquelas pessoas que dizem assim, eu quero ir, preciso ir, mas o meu namorado não quer. Meu marido não quer, minha esposa não quer. E você mesmo vindo sozinha, fisicamente falando, sem o namorado, houve a mudança em você e nele. Sim. Feliz hoje? Feliz. Valeu a pena? Valeu. Agora para ou continua? Continua. Fica firme, tá? Deus abençoe você. Tudo bem? Como é que é teu nome? Rodrigo. E aí, Rodrigo, o que mudou aqui na terapia do amor? Então, pastor, essa é a 3ª vez que eu venho, né? E assim, eu tenho uma mágoa do passado, né? E desde quando eu venho obedecendo tudo que o senhor vem falando, isso vem me limpando bastante. Eu já me sinto uma pessoa diferente. Isso te sufocava? Demais, pastor, demais. Me sufocava ao ponto de eu cheguei até a entrar em depressão. E nessas 3 semanas, hoje é a 3ª, isso vem me limpando profundamente. É um outro Rodrigo já. Vem me transformando muito, um interior assim totalmente diferente do que era o Rodrigo anteriormente. Amém, que bacana. Deus é contigo. Como é que é teu nome? Davi. Fala, Davi. Também estava muito desanimado, não conseguia trabalhar direito, estava com depressão, porque eu me separei faz 6 meses, né? Chegou aqui para baixo. Isso. Não tinha ânimo para nada, né? Minha esposa simplesmente chegou para mim, não quero mais te dar satisfação, 12 anos, né, de casamento. Aí acabou comigo, né? Aí eu estava vendo na televisão, né, resolvi vir. Mas já melhorou bastante. Outro Davi, você comparado ao que chegou aqui? Comparado, acho que não tinha nada. Hoje estou começando. Chegou 0. No patamar de 40% já. Mudado. Mudado. Amém.